Bom Mais um dia. bom dia a todos. É com prazer que a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, apresenta mais um webinar. Nesse formato atual de hoje, será mais uma conversa aberta com o Ministério da Indústria e Comércio sobre a economia digital e políticas públicas. Quem vai falar sobre o MDIC será o senhor Marcos Pinto, coordenador geral de Economia Digital no Ministério do Governo do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Teremos também o Marcelo Almeida, que é o diretor de Relações Governamentais da ABS, a Jamile Sabatini Max, que é diretora de Inovação e Fomento da ABS, e eu. A ABS ela é uma entidade já muito antiga que tem como principais funções melhorar o ambiente de negócios como um todo para o país, para o Brasil, para o setor. Nós prezamos muito a facilidade de fazer negócios, a pouca interferência governamental, apenas daquilo que é necessário. Nós também temos a parte de capacitação e qualificação de empresas e profissionais, nós temos a parte de conexões estratégicas, que são os grupos de trabalho, é um excelente ambiente para você fazer o networking, e temos também diversos benefícios para o associado, treinamento, convênios, programas especiais, etc. A ABS hoje representa mais de 260 mil empregos diretos, 260 mil, o número não é pequeno, tá? Os seus associados, que representam também 80% do PIB do segmento de tecnologia da informação, está há quase 4 décadas no mercado, tem o prêmio Transformação Digital, tem dezenas de parcerias com universidades, fundações, etc. Suas empresas faturaram cerca de mais de 20 bilhões, cerca de 21 bilhões no ano passado, o que dá mais ou menos 100 bilhões por ano, o que significa 300 milhões por dia, em média, só para ter uma ideia do volume de representatividade econômica. Mas, apesar disso, 77% são pequenas empresas que estão na nossa entidade. E a gente dá muito apoio a essas pequenas e microempresas. Nós estamos praticamente no Brasil inteiro. Nós temos também uma parceria com o Pacto Global da ONU, da qual a gente cumpre 9 dos 17 ODS, Objetivos Sustentáveis da ONU. Nós temos também um centro de inteligência, que é chamado Think Tank, onde nós temos pesquisadores que produzem materiais relevantes, estudos relevantes, seja a pedido do governo, ou seja a pedido de associados, para que a gente possa ajudar em políticas públicas e possa ajudar a que os nossos associados façam mais negócios, né? Nós temos também um estudo de mercado que é tradicional, que fazemos junto com o IDC, sobre o mercado de TI. Ele é um estudo graficamente muito bonito e com conteúdo muito sólido, e que a gente apresenta anualmente e é usado como referência em diversas entidades e entes também do governo. Nós vamos ter um summit, que é um dia inteiro de reuniões, onde a gente vai trazer pessoas e expoentes do mercado de tecnologia da informação, no dia 30 de outubro, que vai ser aqui no Marriott, em São Paulo. É o dia todo, você pode participar ou o dia todo, ou parte do dia, fique à vontade. Você pode entrar no site da ABS e já pedir o seu ingresso também. Nós temos também um evento que acontecerá no dia 19/9, contratação de jovens aprendizes, desafios e boas práticas. Muito obrigado. Tá sem áudio, Jamile. Obrigada, Paulo. Pessoal, bom dia. É um prazer que vocês estejam todos aqui. Marcos, obrigada pelo aceite, né? Eu vou passar a palavra para o Marcelo Almeida, nosso diretor de Relações Governamentais, para falar um pouquinho, e aí assim a gente passa a palavra para o Marcos, do Ministério. Obrigada.
Ah, Márcia, por favor, Isso. coloca todo mundo na tela. Maravilha, Jamile. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação da ABS. É uma satisfação muito grande estar aqui recebendo o Marcos Pinto. O Marcos Pinto é um grande parceiro no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É um ministério que a gente se sente muito à vontade em desenvolver parcerias para a criação de políticas públicas que revertem em benefício do setor de tecnologia da informação. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre essa questão da economia de dados. Acho que toda vez que falamos em dados, existem algumas premissas que nos trazem algumas preocupações, como, por exemplo, mecanismos de compartilhamento, acessibilidade, igualdade na acessibilidade de dados, sejam principalmente os dados públicos, é, mecanismos de proteção da privacidade daqueles dados que são legalmente protegidos, que são considerados sensíveis. Então, a nossa expectativa hoje aqui é que a gente possa fazer um bate-papo, contar com a participação de todos vocês que estão aqui presentes, usar literalmente o Marcos Pinto aqui para que a gente possa dar a ele insumos através dos nossos debates para a realização de uma política pública que regulamente a economia de dados e que possa gerar proveito econômico não só para nós aqui, os nossos associados, como também para que a gente possa consolidar um mercado com segurança ética, com segurança jurídica dentro do nosso país e quem sabe, né, Marcos, a gente poder ter aí ser um exemplo não só para a América Latina como no Brasil. A gente tem essa posição de vanguarda, principalmente na América Latina. O Brasil tem essa posição de vanguarda na área de tecnologia da informação, razão pela qual esses temas verdadeiramente nessa nova dinâmica de economia digital, ele é bastante atraente. Ainda ontem estava no Palácio do Planalto representando a ABS e vendo o anúncio de bilhões e bilhões de reais em investimentos, sejam em infraestruturas de tecnologia, seja em promoção de pesquisa e desenvolvimento, e tenho certeza absoluta que esse tipo de atitude só vai ser possível se a gente tiver uma parceria entre a sociedade civil organizada e os elementos e os órgãos públicos, como é o caso do MDIC, para que a gente possa construir solidez nessas ações públicas que permitem, portanto, o desenvolvimento pleno das atividades econômicas do mercado privado. Portanto, eu quero agradecer aqui ao Marcos Pinto pela presença dele aqui. Eu vou deixar que o Marcos, não vou ocupar mais muito tempo, a gente quer mais ouvir um pouco do Marcos e participar, fazer um debate aqui para que a gente possa dar essa contribuição. Pedir para o Marcos também se apresentar, falar um pouquinho dessas perspectivas de economia digital. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí ao convite da ABS, né, na pessoa do Paulo, do Marcelo, da Jamile. A ABS, ela é um parceiro fundamental do Ministério, uma vez que, eu acho que é importante dizer, né, o papel do MDIC é estimular o setor produtivo brasileiro e hoje em dia, né, quando a gente olha as perspectivas de desenvolvimento da economia, a gente sabe muito bem que tudo passa pelo digital, né? Então, um ministério como o MDIC, se está preocupado com o aumento da produtividade, está preocupado com a melhoria na qualidade dos empregos, com o crescimento da economia de uma maneira geral, ele tem que ter um olhar para o ecossistema digital e, principalmente, ele tem que desenvolver instrumentos e políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento de um ecossistema digital brasileiro. Eu sou da opinião que há muito tempo o Brasil ele tem um potencial muito grande de ser um líder mundial no digital, né? Tanto pela capacidade dos seus profissionais, pelo interesse da população, né? Por ser assim uma sociedade criativa, uma sociedade conectada. No entanto, por uma série de razões, eu acho que a gente ainda está aquém desse potencial. Eu acho que a gente poderia ter um protagonismo muito maior.
E o nosso desafio é exatamente, como Estado, a gente desenhar políticas públicas que contribuam para esse crescimento, né? E aí, muito foco no contribuam. O Estado ele não pode atrapalhar, né? Não pode ser um Estado para encher o saco. Ele tem que ser o Estado que crie ferramentas e crie instrumentos que sirvam para catapultar o ecossistema para o patamar que a gente gostaria que ele estivesse. Então, por isso que hoje, né, eu estou agora na MDIC como coordenador geral de economia digital, e o nosso papel é exatamente, né, desenvolver um conjunto aí de ferramentas, de alavancas que sirvam para a gente dar esse salto para o ecossistema que a gente tanto deseja, digamos assim. E temos algumas frentes aí que estão sendo desenhadas nessa gestão, mas eu diria que a principal é exatamente a temática da economia de dados. Então, o que que a gente quer dizer com isso, né? Bom, a gente sabe hoje, até já vou aqui compartilhar uma apresentação, mas a gente sabe hoje que é um tema, né, cada vez mais em evidência. No entanto, é um tema que acaba tendo sido muito, digamos assim, capturado nos últimos anos. Vocês estão vendo a apresentação já ou não? Sim, estamos. Ótimo. Ele tem sido muito capturado pela discussão de proteção de dados e privacidade, que a gente considera que é, sem dúvida, uma discussão muito importante, na qual a gente teve avanços, mas, na minha opinião, a gente ainda precisa melhorar bastante, até porque há uma percepção que houve aí um aumento no custo de compliance com a regulação de proteção de dados, mas isso não necessariamente teve o impacto que a gente gostaria de tivesse do ponto de vista de preservação de direitos, mas o que a gente percebe é que, ao mesmo tempo, existe uma discussão cada vez mais intensa de como que a gente gera valor em cima de dados, e quando eu falo de dados aqui, não apenas de dados pessoais. Por quê? Porque a gente tem hoje um volume de dados sendo gerado cada vez maior na indústria, da agricultura, na mineração. Agora, com a temática de meio ambiente, a gente sabe que a análise de dados vai ser fundamental para a gente enfrentar os desafios climáticos. Isso significa que a gente tem todo um grande potencial de criação de produtos e geração de serviços em cima de dados, inclusive de dados não pessoais, que a gente precisa estimular. E é isso que a gente está chamando de economia de dados, né? E, com base nisso, a gente está tentando construir, né, rascunhando o que seria uma política para estimular a economia de dados no Brasil. Bom, dito isso, então, vou começar a passar alguns slides, vou tentar ser breve, porque eu acho que o principal objetivo dessa conversa é ouvir o ecossistema, ouvir as empresas, os diferentes atores, os pesquisadores, enfim, no sentido de sinalizar o que é mais importante e quais são as frentes que a gente deve atacar para alcançar esse objetivo. Então, esse processo de construção da política não é uma construção de gabinete. Não é 3, 4 pessoas que vão escrever lá uma lei ou um decreto e vão enfiar a goela abaixo na sociedade. A ideia é que seja uma construção a mais consensual possível. Agora, para a gente construir esse consenso, a gente precisa ouvir, né? Então, é por isso que a gente tem participado aí de eventos e tem feito reuniões, enfim. Devemos lançar uma tomada de subsídios formal, mas a gente quer, antes de lançar essa tomada, já ter o máximo de feedback para levar aí para uma consulta mais formal algo um pouquinho mais maduro, né? E por isso, então, que eu espero muito ouvir vocês, ouvir o ecossistema, no sentido de orientar para a gente quais são os caminhos prioritários que a gente deve seguir nesse objetivo. Bom, então, falando um pouco aí, né, o Brasil tem o potencial, claro, de ser um líder na economia de dados. Quarto mercado para redes sociais, segundo país que passa mais tempo na internet. Tivemos aí um crescimento absurdo de cobertura 5G nos últimos anos. Acho que esse é um caso de sucesso brasileiro, né? Temos aí um percentual bastante elevado, ainda pode melhorar, mas bastante elevado de população com acesso à internet. Temos aí empresas com uma conectividade até
muito boa, mais de 90% com acesso via fibra, e continuamos com um crescimento significativo no tráfego, mesmo a partir de um patamar que já era bastante alto. Então, a gente não chegou ainda no que a gente poderia dizer num momento de estabilização do ponto de vista de crescimento aí do uso de internet. E o que que significa isso na prática? Bom, todo esse pessoal conectado, empresas, pessoas físicas, quanto mais tempo elas ficarem online, significa que elas estão, de alguma maneira, produzindo e consumindo dados, né? Então, aí a gente tem um desafio que é quem está criando produtos de dados a partir de todo esse acesso à internet? Bom, a gente percebe aí, com os dados de 2023, né? Que o panorama de sites mais acessados é composto basicamente de plataformas internacionais e sites de notícia brasileiros, poucos, que são os sites de notícia, provavelmente os que menos têm essa capacidade de capturar dados dos usuários e gerar produtos e serviços em cima desses dados. Aqui eu sempre gosto de fazer a ressalva que esse cenário ele é compartilhado por vários países desenvolvidos. Então, se você olha essa figura na França, a única diferença é que você vai ter a Amazon ao invés do Mercado Livre e você vai ter Le Monde, Libération, vai ter dois sites de notícia franceses ao invés de ter os sites brasileiros. Então, esse aparentemente é um desafio do fato, especialmente no lado customer, por assim dizer, do lado de pessoa física, que a gente tem uma concentração hoje muito grande, né? E aí a gente precisa estudar como que a gente encontra mecanismos para tornar esse ecossistema mais diverso. Bom, aqui, já olhando do ponto de vista de pessoas jurídicas, né? E esse é um estudo recente do primeiro semestre agora de 2024 da OCDE, que tentou fazer uma análise aí de adoção de tecnologias data-driven. E eles pegaram 4 tecnologias, né? Computação em nuvem, internet das coisas, Big Data e IA. É interessante notar que o Brasil até que está relativamente bem em nuvem e em IA, mas aí tem uma pergunta por trás que precisa ser analisada, que é que tipo de aplicação de IA que o Brasil está utilizando, porque isso também seria um sinalizador do nível de avanço que nós estamos. Mas quando a gente olha internet das coisas e Big Data, a situação já não é tão rósea, digamos assim. A gente está, né, no nível inferior aí, comparado com o benchmark da OCDE. E especialmente quando a gente fala de Big Data, né, tem números aqui do lado direito do CETIC-BR, que são bastante assustadores, né, na minha opinião. Quando olha ali em Big Data, que é da pesquisa TIC Empresas, né? Grandes empresas, acima de 250 pessoas ocupadas, apenas 24% usa tecnologia de Big Data. Esse número, para mim, é um número muito preocupante, né? Uma vez que a gente sabe do imenso potencial que o Big Data tem de criação de novos produtos, serviços, otimização de processos e assim por diante. Para nós, isso é um sinal muito grande que a gente precisa trabalhar em políticas públicas para ampliar a utilização dessas tecnologias data-driven, não apenas, né, no setor digital, mas como que a gente viabiliza e capacita o setor de empresas digitais brasileiras de oferecer essas tecnologias para os setores tradicionais, agricultura, indústria, comércio, extração mineral e assim por diante. Mas claramente a gente percebe aí um potencial para a gente fazer algum tipo de intervenção positiva, proativa, no sentido de estimular, fomentar esse desenvolvimento da economia de dados. Bom, então, partindo disso, a gente começou a trabalhar nesse conceito de política, né, cujos objetivos são até quase óbvios, né? Fomentar esse ecossistema, economia digital, né? Incentivar o desenvolvimento industrial, novos negócios, estimular a inovação, fomentar mercados competitivos de dados, dar segurança jurídica a transações envolvendo dados, uma vez que dados, eles têm características, né, peculiares que são muito diferentes de quando a gente comercializa bens físicos, né? Criar melhores condições para enfrentar desafios sociais e, especialmente, um ponto que o Marcelo falou e que a gente é muito adepto dessa premissa,
é buscar uma liderança e protagonismo internacionais. E por que que a gente diz isso? Porque alguns países já têm trabalhado em estratégias de dados, mas a gente percebe que elas são muito recentes. E a gente vai falar um pouco agora de alguns casos internacionais, e esse movimento ele tem se intensificado mais ou menos desde 2020. Então, a gente está num timing muito feliz para a gente trabalhar nessa temática de economia de dados e evitar o que é um problema histórico brasileiro da gente tentar surfar uma onda que já quebrou, né? E daí a gente vai lá e bota um monte de dinheiro para reproduzir coisas que já existem lá fora, que na prática não faz muito sentido. Então, a nossa ideia aqui é construir uma política que viabilize o ecossistema a desenvolver soluções inovadoras que estejam pau a pau com o que está sendo desenvolvido lá fora e, inclusive, a partir disso, tem o potencial de exportação, né? Então, eu acho que a gente tem que superar essa ideia de substituir importações e a gente tem que trabalhar desenvolvendo algo que seja competitivo desde o começo e com a capacidade de ser vendido lá fora, não só na nossa região, na América Latina, mas quiçá em outras regiões que tenham desafios similares aos nossos. Então, por isso a gente acha que a gente não deve perder tempo e aproveitar esse timing de ser uma discussão relativamente nova para o Brasil se posicionar na ponta dessa discussão. Bom, então, obviamente, a gente não está fazendo isso no éter, como a gente já falou. Há vários países que têm olhado isso de uma maneira ou de outra. A gente trouxe alguns exemplos aqui, que não é uma lista exaustiva, né? Mas é importante para vocês entenderem mais ou menos, né, como que cada região está pensando esse tema da economia de dados. Então, a União Europeia, ela tem uma estratégia europeia para os dados, que é de 2020, né? Que foi lançada mais ou menos ao mesmo tempo que uma primeira lei, que é o Regulamento de Governança de Dados, que buscou aí facilitar esse compartilhamento de dados entre setores e entre países. Além disso, em 2022, eles lançaram o Regulamento de Dados, que é o Data Act, que tenta esclarecer aí quem pode criar valor a partir dos dados. O foco muito do Data Act é na discussão de dispositivos conectados, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E também eles criaram esse conceito de espaços de dados. Então, o que seriam espaços de dados? É uma visão setorial para a economia de dados, especialmente para o compartilhamento de dados, que é você olhar cada setor individualmente, identificar quais são os desafios desse setor, do ponto de vista especialmente de compartilhamento de dados, e criar um arcabouço regulatório que vai variar de setor para setor, porque cada setor tem suas dores, entre aspas, e plataformas tecnológicas e soluções de governança que facilitem compartilhamento de dados dentro desse setor. Então, o exemplo que é muito fácil de explicar é o exemplo de saúde. Eles já lançaram, né, formalizaram o que eles chamam de European Health Data Space, que tem dois grandes objetivos que são muito interessantes para a gente no Brasil também. Então, a gente entende que a gente deve perseguir algo parecido aqui. Primeiro é você ter finalmente aquela solução, famosa discussão do prontuário eletrônico. Então, o cidadão europeu, em tese, quando esse espaço de dados estiver rodando, ele pode ir a qualquer país da Europa que ele precisar ter um atendimento médico de emergência, seja lá o que for, o médico que o atendê-lo vai ter acesso a todas as informações do seu prontuário, né? E isso vai ser, né? Não vai ser um banco de dados centralizado, senão isso vai ser viabilizado por meio de interoperabilidade, ou seja, você vai conseguir acessar as informações, não interessa onde elas estão, de uma maneira transparente. E a outra solução que o espaço de dados de saúde viabiliza é você ter o compartilhamento de dados anonimizados para pesquisa. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, no caso da inteligência artificial, tem um potencial enorme de treinamento, né, de modelos generativos a partir de diagnósticos de imagem, dados de exames de sangue, urina, seja lá o que for, e só que para isso você precisa de massa de dados, né? E aí o European Health Data Space ele busca uma solução para facilitar, né, o compartilhamento desses dados anonimizados, obviamente, para o trabalho de produção de soluções, ferramentas de diagnóstico, investigação de tratamentos e coisas do tipo. Então,
Da mesma maneira que você pode fazer isso para a saúde, você pode fazer para a indústria, né? Então, a Europa também tem um espaço de dados já bastante desenvolvido, que é o Catena X, que é voltado para a indústria automotiva. Então, vocês imaginam a complexidade de uma cadeia de produção automotiva, demanda um volume absurdo de dados sendo transacionados e sendo compartilhados dentro de uma cadeia dessas. E com um espaço de dados assim, você cria padrões, né? Você facilita o diálogo de diferentes atores da cadeia. Você pode criar ferramentas para comercialização de dados, smart contracts e assim por diante, né? É interessante olhar os números que a União Europeia traz. Eles consideram aí de 2018 a 2025, né, um aumento de 530% no volume global de dados, né? Eles esperam que o valor da economia de dados em 2025 vai ser 829 bilhões de euros e que eles vão ter aí 11 milhões de profissionais especificamente de dados, né, no espaço da União Europeia, o que também aponta para a gente como vai ser importante. E nesse aspecto a gente, né, tem muito o que conversar com a ABS e com os seus associados, a questão da capacitação, né, que vai ser também fundamental para a gente fazer essa economia de dados rodar. Bom, os Estados Unidos, apesar de não ter política pública, até pelo seu protagonismo mundial na economia digital, ele já tem iniciativas interessantes relacionadas à economia de dados, principalmente aí ferramentas de marketplace de dados. Então, a AWS, por exemplo, tem uma Data Exchange com 3.500 conjuntos de dados de 10 segmentos, e a Microsoft tem uma ferramenta lá, Azure Data Share, que facilita aí o compartilhamento de dados entre empresas, né? A Coreia do Sul, ela tem uma estratégia de dados, na verdade, que é muito antiga, mas que começou lá atrás com dados governamentais, né? Basic Information System, National Database Project, assim por diante, e evoluiu nos últimos anos, aí, a partir de 2017, principalmente em 2020, né, com o que eles chamam aí de Digital New Deal, Data Dam, em um conceito de como que eu estimulo o compartilhamento de dados dentro do setor produtivo, criando mercados de dados, aumentando a produtividade das empresas, facilitando aí projetos em áreas como inteligência artificial, internet das coisas e assim por diante. A China tem uma abordagem muito particular, porque eles criaram esse conceito de direito de propriedade para dados e têm buscado também trabalhar com esse conceito de distribuição das receitas. Você tem aí uma cadeia muito longa, né, de produção, processamento, geração de valor, criação de produtos, de dados e assim por diante, e eles entendem que é necessário você ter uma divisão mais clara e talvez equânime dos retornos entre esses diferentes atores da cadeia, né? Já tem 48 mercados de dados que eles chamam de Data Exchanges em operação, e eles criaram, inclusive, um órgão governamental, que é a National Data Administration, para estimular a economia de dados e desenhar as políticas relacionadas à economia de dados no país. E, finalmente, o Japão também tem uma National Data Strategy, que é de 2020, que tem um olhar muito forte nessa questão de dados de governo, mas também um foco muito grande no que eles chamam do Data Free Flow with Trust. Então, eles têm uma preocupação especialmente para o setor produtivo e industrial, de criar mecanismos para que ocorra o compartilhamento de dados, inclusive entre os países, né? E a gente tem até uma reunião com eles na semana que vem. A gente tem tentado conversar com os países, além, né, de pesquisas aí, bibliográficas, etc., para entender, inclusive, a visão deles de como tem sido a implementação dessas diferentes estratégias. Isso vai ser um subsídio muito importante para a gente na construção de uma política brasileira. E aí, resumindo, né, os diferentes países, e de novo, a gente poderia pegar outros casos, o UK também tem uma estratégia de dados, Austrália, enfim. O pessoal tem trabalhado com algum tipo de política ou estratégia, tem trabalhado em marcos legais, né? Então, vocês vejam que a Coreia, por exemplo, tem um marco legal que é para a promoção da indústria e a utilização de dados, a indústria de dados e a utilização de dados, né? Você tem, né, sempre esse olhar setorial, então há uma preocupação de compartilhamento de dados de uma maneira geral,
mas o entendimento que cada setor tem suas especificidades, né? Tem se criado diferentes ferramentas aí, marketplaces, intermediários, plataformas de transação de dados, e todo mundo também entende que o Estado, como um grande mantenedor de dados, dados pessoais ou não, ele é um ator fundamental nesse ecossistema e faz todo sentido que ele também contribua bastante nessa parte de compartilhamento. Bom, com base em todo esse benchmark, essa análise preliminar, a gente observa que faz sentido nós termos uma política nacional para a economia de dados e que ela seria composta de diversos elementos. O nosso foco inicial está nesses dois primeiros elementos, que é o que a gente precisa em termos de marco regulatório e o que a gente pode fazer para apoiar a criação de espaços de dados ou mercados de dados, né? Mas também a gente tem outras discussões, a discussão de capacitação vai ser muito importante, pesquisa, né? Toda essa temática internacional, uma vez que a gente vai precisar também trabalhar em acordos de compartilhamento de dados para dados não pessoais. A gente sabe que a LGPD já prevê alguma coisa para dados pessoais. A gente vai ter que pensar em alguma coisa análoga para dados que não são pessoais, e países já têm assinado esse tipo de acordo. Então, o Japão assinou recentemente com a União Europeia, a China assinou com a Alemanha. Então, essa temática dos dados não pessoais, ela está entrando nas discussões de acordos internacionais, por isso a gente vai precisar se debruçar sobre isso, né? E aí, nessa proposta inicial, como eu dito, a gente tem uma ideia de trabalhar em um marco regulatório, né? Esses seriam os elementos que estão no radar para esse marco regulatório agora. E vejam que sempre que a gente fala de economia de dados, o tema principal acaba sendo, de alguma maneira, compartilhamento, né? Porque a economia de dados, ela roda em cima do compartilhamento. E compartilhamento que às vezes a gente chama de reuso, né? Então, a gente dividiu aqui em três grandes categorias de reuso, que são o reuso business to business, né? Então, a gente precisa de regras gerais para mercados de dados, a gente precisa avaliar se há práticas anticompetitivas relacionadas a compartilhamento de dados que a gente precisa vedar, né? A gente precisa trabalhar com regras de acesso e utilização para dados gerados por dispositivos conectados. Esse, para a gente, né, é um dos elementos fundamentais do Data Act, que a gente entende que o Brasil pode precisar de algo parecido, mas aqui é sempre bom dizer, a gente não vai copiar e colar leis de fora sem avaliar o contexto brasileiro. Então, o Data Act, um dos elementos-chave, pegando esse exemplo aqui de instrumento que está lá na regulação europeia, é a questão dos dispositivos conectados. O exemplo que, né, a gente sempre costuma dar é o caso do trator, né? Porque hoje um trator ele tem uma quantidade absurda de sensores, né, que geram um volume significativo de dados, e o dono do trator não necessariamente tem acesso a esses dados, porque ele está sujeito à política de utilização que o fornecedor do trator estabelece, e essas políticas, né, pelos relatos que a gente ouve, nem sempre elas são tão amigáveis no ponto de vista de facilitar o acesso a esses dados. Isso tem uma série de questões aí competitivas e de eventuais travas para a inovação, porque, por exemplo, né, esse dono do trator ele vai ter dificuldade de fazer manutenção nesse trator de uma forma independente, porque, né, hoje em dia um trator ele é um equipamento super sofisticado, você não conserta mais lá com um martelo, com uma chave de fenda. Você precisa ter acesso aos dados dos sensores para poder diagnosticar os problemas naquele equipamento. Se você não tiver esses acessos aos dados, você não vai consertar. Além disso, esses dados que estão sendo capturados pelos sensores, eles poderiam ser úteis, por exemplo, para o dono da fazenda decidir qual é o melhor fertilizante que ele vai comprar para a terra dele. Só que, do jeito que a situação pode acontecer hoje, na verdade, a empresa que vende o trator vai vender esses dados para a empresa que faz o fertilizante, a revelia do dono do trator, da pessoa que comprou o trator, e aí vai disponibilizar informações para terceiros, né, sem necessariamente ter a autorização, enfim. Então, a gente entende que nesse aspecto, a gente tem que achar uma regra que tem que ser equilibrada, porque
né? A gente não gosta do termo propriedade de dados, porque o dado, até por ser facilmente reproduzível, né, é estranho você falar em propriedade em algo que é não rival, né? Que se eu faço uma cópia, a outra pessoa consegue usar e eu continuo usando do meu lado. Mas a gente tem que ter uma garantia de acesso para todas as partes e também, em algumas situações, a gente tem que ter mecanismos aí para equilibrar essa relação, né? Então, esse talvez no business to business seja um dos elementos muito importantes. E aí, o último item que dialoga com esse é o conceito de portabilidade de dados para pessoas jurídicas, né? Então, a portabilidade de dados ela já é prevista hoje na Lei Geral de Proteção de Dados para pessoas físicas, mas se eu tenho uma empresa, por exemplo, que usa um robô, que tem uma série de sensores que estão ali capturando informações, etc., e eu resolvo trocar esse robô por um outro robô de um diferente fornecedor, eu quero ter uma garantia que os dados que foram acumulados nesse robô, que às vezes ajudam ele a ter um funcionamento cada vez mais preciso, eles vão poder ser portados para o robô de outra marca que eu quero comprar. Então, eu acho que esse conceito de portabilidade de dados parece fazer bastante sentido para pessoas jurídicas também, não apenas para pessoas físicas. E isso são medidas que a gente entende que estimulam a inovação, facilitam a entrada de novos atores no mercado, especialmente pequenas e médias empresas que às vezes podem estar alijadas aí de mercados de dados ou de situações de compartilhamento de dados por elas não terem poder de mercado. Então, é isso que é o nosso foco quando a gente fala no compartilhamento business to business entre empresas. O reuso government to business, o G2B, a gente entende que são duas frentes e aqui é uma parceria muito grande com o Ministério de Gestão e Inovação e com a CGU. A CGU, porque quando a gente fala de dados abertos, hoje isso é uma responsabilidade deles, né? Pelo menos de coordenar a política de dados abertos. Claro, todo órgão tem conjuntos de dados abertos diferentes, né? A gente sabe que essa política avançou muito nos últimos anos, mas a gente ouve, né, uma queixa tanto de qualidade como de disponibilidade desses dados, a frequência que eles são atualizados. E aí a gente gostaria de estudar mecanismos aí de, em parceria com o setor privado, a gente melhorar a qualidade e a disponibilidade desses dados abertos. E a gente também tem o desafio de como que a gente disponibiliza os dados que não são abertos. Então, a gente tem um potencial muito grande nesses dados. Um exemplo que a gente sempre dá é o da locadora, né? Eu vou alugar um carro, ao invés de eu mostrar fisicamente minha carteira de motorista, a locadora ela poderia entrar em contato com a base do Ministério dos Transportes e acessar lá e verificar se minha carteira é válida, qual é a categoria, sem eu ter que fazer nada. Quando muito, apenas eu dando consentimento para que a locadora tenha acesso a esses dados, uma vez que são dados pessoais, ou eu posso ter aí os dados de imposto de renda da minha empresa disponibilizados automaticamente para o banco, para que o banco calcule aí qual é a taxa de juros e qual é o limite de crédito que ele pode oferecer para mim. Então, existe um potencial muito grande em dados governamentais sendo transformados de alguma maneira em produtos pelo setor privado ou sendo utilizados para melhorar a jornada, né, do cidadão ou das empresas em serviços já existentes, né? Eu vou comprar uma passagem aérea e aí a companhia aérea já verifica automaticamente se meu passaporte ainda está válido na data em que eu quero viajar, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode construir em termos de uso de dados de governo e é algo que a gente quer botar nesse pacotão em parceria com a CGU e com o Ministério da Gestão. E aí a gente tem também o reuso B2G. Como que a gente poderia criar regras gerais de acesso a dados de plataformas pelo setor público? Qual é a necessidade disso? Ora, hoje o setor público ele já tem um grande acesso a dados, principalmente para questões aí fiscais, né, de arrecadação de impostos. Os setores regulados têm que oferecer um grande volume de dados para as respectivas agências reguladoras, mas a gente entende que existe um grande potencial aqui de construção de políticas públicas baseadas em evidência. E o que é evidência? Evidência são dados. Então, o exemplo que a gente sempre dá é, olha,
plataformas de ride sharing, né? De plataformas que a gente usa aí, tipo Uber 99. Elas capturam um volume de dados que é muito útil potencialmente para políticas de mobilidade urbana, para políticas de definição aí de novas vias, ou quiçá até para políticas de habitação, né? Então, aqui a ideia é como a gente estabelece um arcabouço que viabilize esse tipo de compartilhamento sem gerar um ônus de compliance para o setor privado, ou minimizando, né, na medida do possível, esse custo de compliance, e também garantindo aí as questões de privacidade e dos cidadãos e de proteção de modelos de negócio, sigilo comercial e assim por diante. Então, aqui é um tema que tem muito potencial, mas a gente sabe que também tem que ser construído de uma forma a preservar, né, todos os direitos dos diferentes atores aí do ecossistema. E por último, a questão internacional de regras gerais para acordos bilaterais de compartilhamento de dados não pessoais, uma vez que para dados pessoais a gente sabe que a LGPD já cobre essa temática. Bom, e aí o nosso segundo tema prioritário é criar aí instrumentos para estimular a criação de espaços de dados ou mercados de dados. Tá? Então, a gente tem um projeto piloto que a gente vai construir com dados da indústria, em parceria com o Programa Brasil Mais Produtivo, mas a gente tem conversado aí com diferentes atores para tentar identificar outros setores prioritários e como a gente pode apoiar a implementação disso, seja por meio de plataformas, capacitação, regulamentos setoriais e assim por diante. Aqui, aproveito que eu falei de regulamentos, é importante dizer o seguinte: então vocês vão fazer uma lei? Não necessariamente, tá? A gente entende que, né, por isso que a gente está chamando de marco regulatório, porque algumas coisas a gente provavelmente teria que colocar em lei, algumas coisas a gente pode colocar em decreto, algumas coisas vão ser, especialmente quando a gente fala de espaço de dados, vai depender muito de regulamentos setoriais, então a saúde pode ter um, a indústria pode ter outro. Há espaços de dados que, do ponto de vista regulatório, vai ser 100% privado, não vai precisar de nenhum regulamento estatal para fazer esse espaço de dados rodar, né? Então, o nosso papel é muito mais de fomento, capacitação, enfim, e articulação dos diferentes atores. Então, a gente está muito flexível no que diz respeito ao que seria esse pacote regulatório que vai ser caso a caso, digamos assim. Então, a gente vai, a meu ver, precisar de algumas regras gerais, e idealmente parte delas deveriam realmente estar em lei, mas a nossa ideia é que, seja lá o que for para a lei, seja muito enxuto. A gente não quer fazer aqui um código, né? Um negócio que vai ter 100 artigos, a gente acha que não cabe, até porque a gente quer fazer algo que seja uma construção consensual e que, caso, né, a gente envie para o Congresso ou aproveite alguma coisa que já está lá, tenha uma tramitação relativamente tranquila, que seja realmente encarado como agenda positiva e que não seja, de alguma maneira, bloqueado aí por conta de polêmicas, às vezes, desnecessárias, né? Então, o que nós estamos fazendo nesse exato momento é essa construção colaborativa, né? A gente tem gastado muita saliva falando com o ecossistema, aguardamos feedback, já tivemos alguns feedbacks preliminares importantes, mas todo feedback é bem-vindo, né? Eu posso deixar o e-mail do departamento no chat depois, e vocês não precisam consolidar isso pela associação. Claro que a consolidação será bem-vinda se houver, mas a gente também espera receber contribuições individuais de empresas, de pesquisadores, ou às vezes quem já fez algum estudo sobre isso, quem já tem casos de sucesso de mercados de dados rodando e quer falar um pouco sobre como foi, quer dizer quais são as dores. A gente está aberto para todo esse tipo de debate e o nosso foco é muito isso: conhecer dificuldades e desafios, né? Validar isso que, né, essas ideias preliminares que a gente está trazendo e eventualmente trazer novas ideias para a mesa, né? E super abertos aí a feedback sobre temas específicos e também ter uma clareza de priorização, né? A gente tem, obviamente, no governo recursos um tanto quanto limitados, então a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo o que está aqui de uma vez só. Então é muito importante a gente identificar aí o que é low-hanging fruit, vamos dizer assim, para que a gente consiga ter sucessos iniciais, que vai ser muito importante até para a gente mostrar
o impacto e a efetividade da política. Então, era isso que eu queria trazer para vocês e estou muito curioso aí para ouvir opiniões, sugestões, críticas e estamos aí abertos para o debate. Muito obrigado. Maravilha. Ótimo, Marcos. Obrigada, a gente que agradece. Pessoal, fica aberto aqui para quem quiser contribuir, né? Hoje nosso evento é um pouco diferente, as pessoas podem interagir aqui, abrir seu microfone, falar. Eu vi que tem já um questionamento no chat, deixa eu pegar aqui para trazer. Ô, Jamile, Ah, deixa eu só, enquanto você traz aí, fazer duas considerações aqui rapidinho da fala do Marcos. Tem algumas coisas que são bastante interessantes a gente verificar, Marcos, e aí, o primeiro, meus parabéns, eu acho que essa iniciativa é excelente. Já disse isso a você outras vezes, eu acho que nós aqui institucionalmente estamos plenamente à disposição para poder colaborar para a criação desse espaço de produção de dados. E acho que mas tem alguns riscos e alguns desafios que são importantes a gente pontuar. Eu vou pontuar um deles, né? A questão da alocação, da regulamentação nos seus devidos espaços regulatórios é um exemplo clássico, tá? O que eu quero dizer isso na prática é saber o que vai em projeto de lei, o que vai em portaria, o que vai em decreto. Essas coisas são bem importantes, porque o mercado da tecnologia ele é absolutamente dinâmico e assim como os fatos, a regulamentação sempre vem ex post aquilo que acontece. E em matéria de tecnologia, a gente tem que ficar muito cuidado com os aspectos de obsolescência programada. Porque muitas vezes a gente pensa um desafio regulatório, bota isso num projeto de lei que tem uma sistemática constitucional absolutamente rígida para gerar mecanismos adaptativos. Então, aquilo que isso tem acontecido praticamente, e vou te dar um exemplo concreto. Aliás, o Marcos Toscano estava lá no lançamento de um estudo da ALAI, que é a Associação Latino-Americana de Internet, sobre o projeto 2768. E eu estou trazendo esse exemplo porque o 2768 é um projeto que regulamenta plataformas digitais que têm, por acaso, dados como seus principais insumos para poder fazer ações. E o DMA, que é o Data Market Act lá da União Europeia, ele regulamenta alguns gatekeepers. Quando você olha para a União Europeia, você olha os gatekeepers, vocês têm uma meia dúzia de gatekeepers. Os critérios estabelecidos pelo 2768 vai fazer com que a gente tenha nada mais, nada menos do que, segundo o estudo da LAI, eu peguei o número aqui, ó, 252 gatekeepers. 252 gatekeepers. E todos eles cobrando taxa, chamadas network fees. Então, quando a gente pensa os desafios regulatórios, e aí dentro da proposta mesmo que você colocou, da gente pensar os desafios, a principal pontuação que eu gostaria de fazer é na alocação da regulamentação com os espaços regulatórios existentes, para que a gente não crie distorções de mercado, porque nesse caso a gente vai criar um problema no mercado. A despeito de estabelecer um mecanismo de controle concorrencial, você vai distribuir custo na cadeia produtiva, que provavelmente vai impactar o acesso de dados das pessoas no Brasil. Então, a alocação desses riscos me parece ser um grande desafio. Um segundo desafio que eu acho que a gente precisa chamar atenção, e aí você também já tratou desse assunto, por isso que eu não vou me alongar muito, é essa questão da acessibilidade dos dados. É o insumo da produção da economia que nós estamos tratando. Nós temos percebido contemporaneamente uma espécie de desigualdade. Parece que tem órgãos que disponibilizam mais dados dentro do governo federal mesmo, que eu estou falando. E tem outros órgãos que não. Então, talvez essa perspectiva muito bem-vinda da articulação do Ministério com os responsáveis pela política de dados abertos, Controladoria Geral da União e tal, me parece que é absolutamente fundamental para que a gente possa estabelecer aquilo que é dado público como um insumo possível para que seja alimentada essa economia. E, por fim, a última contribuição que eu acho que a gente deveria de pensar eu acho que a gente precisa pensar sobre o uso ético de dados no Brasil.
E me parece que essa oportunidade pode ser uma contribuição decisiva para que a gente possa estabelecer isso como um patamar, uma régua verdadeiramente de como que a gente vai utilizar isso. Estabelecer principiologias robustas, que sejam orientativas e, acima de tudo, incluir nisso conteúdos pedagógicos da utilização dos dados. Me parece que o que faz a grande diferença entre nós utilizarmos esse potencial de dados que temos hoje no Brasil e transformar isso em negócios ou transformar isso em elementos impulsionadores de atividade econômica é o aspecto pedagógico da utilização dos dados. E aí, quando estamos tratando de uma nova fronteira regulatória relacionada ao mercado de economia de dados, incluir esse elemento pedagógico também me parece que é bastante fundamental para que a gente possa saber a diferença já existente praticamente entre dados públicos, dados privados, o que pode, o que não pode ser compartilhado. Isso não é um desafio do Ministério, isso é um desafio da política pública que precisa ser compartilhada com os outros parceiros. E me parece, Marcos, que vocês estão muito bem orientados na linha de fazer coleta de informações e articulações institucionais para que a gente possa ter essa consolidação nos seus devidos prazos, né? Lógico que aquilo que depende de projeto de lei, aquilo que depende de decreto, aquilo que depende de portaria, precisa ser verdadeiramente equacionado no tempo. Mas parabéns mais uma vez, essas são as minhas contribuições. E aí tem algumas coisas aí, né, Jamile, no chat, já tem algumas Sim, perguntas e eu tal. vou passar. Obrigada, Marcelo. Eu, como diretora de inovação e fomento da ABS, eu fico muito feliz de ver uma proposta do Ministério como essa, porque eu sempre falei que dado é uma forma de fomento, né? E que promove todo um ecossistema de inovação. Então, eu acho super importante a gente estar com esse olhar. Fui compartilhando a tua apresentação, Marcos, com os nossos pesquisadores. Depois, até se você puder me mandar o próprio PowerPoint para a gente compartilhar, acho que é bem relevante. Eu vou lendo alguns comentários e perguntas do chat. Paulo, você quer falar antes de eu ler? Fica à vontade. Rapidinho, vou falar rápido para respeitar o pessoal que colocou perguntas. Eu vejo que o Ministério fez diversos estudos e é o tipo de trabalho que a gente pode, com o nosso think tank, ajudar o Ministério. Por exemplo, você gostaria de saber, o Ministério gostaria de saber como é que é na Estônia, como é que é no Japão. Vocês já fizeram isso, né? Mas lembrar que vocês têm um recurso com a ABS proativo de pesquisadores que podem ajudar vocês. Esse é um primeiro ponto, né? Uma outra coisa que eu gostaria de citar é, eu tive na Estônia aí, nos convidaram para participar lá de vários eventos, e na Estônia eles têm um sistema de barramento de dados com autorização. Então, o cidadão, nos dados pessoais, ele autoriza determinados dados durante determinado tempo para uma entidade. Pode ser uma seguradora, pode ser um hospital, pode ser um órgão do governo. Então, ele pode não querer, com a seguradora que está fazendo seguro-saúde, onde ele está aplicando uma proposta, dividir os problemas de saúde que ele eventualmente possa ter, o que é bastante justo, né? Mas com o médico que vai tratá-lo de alguma coisa, ele vai dividir. Quando tem algumas exceções, que é quando a pessoa está incapacitada. Ela sofreu um acidente de automóvel, ela não vai conseguir dar autorização ao hospital para acessar os dados dela. Então, essas exceções, aí o hospital acessa de qualquer forma, né? Eu vejo que o approach que o governo brasileiro fez com o GovBR, ele está um pouco diferente, está tudo lá. Então, qualquer vazamento ou qualquer entrada de um não autorizado, a pessoa acessa tudo, o imposto de renda, troca o banco que vai receber sei lá, sua aposentadoria, troca o telefone. Então, tem um risco maior quando você está com tudo centralizado num lugar e o usuário não tem essa possibilidade de definir quem pode ou não pode acessar os seus dados. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Pessoal, eu vou ler os comentários e perguntas que estão aqui, mas hoje a nossa reunião é aberta, então se alguém quiser abrir o microfone e falar, vocês fiquem bem à vontade, tá bom?
Então, eu vou trazer um comentário da Wanda Scartesini, nossa diretora. Ela comentou: os tratores também muitas vezes são compartilhados entre diversas fazendas, então a gestão compartilhada também é um ponto relevante, tá? E aí o Victor Silva, ele é nosso pesquisador do think tank, ele colocou: alguma previsão de regimes diferenciados de dados abertos, G2B, considerando empresas nacionais ou estrangeiras? Bom, eu vou aproveitar e já reagir também aos comentários do Marcelo e do Paulo primeiro, mas eu respondo essa pergunta do Vitor. A gente não tem ainda essa possibilidade no radar, né? E a gente acha que ela pode ser, do ponto de vista aí, de negociação com outros países, enfim, delicado, né? A gente tentar bloquear o acesso a esses dados abertos por empresas estrangeiras. Eu acho que para determinados dados que não são hoje ainda abertos, por exemplo, dados aí de diagnóstico de saúde, talvez a gente vai precisar estudar um regime mais restritivo e aí a gente vai ter que fazer essa avaliação se realmente faz sentido. Eu, pessoalmente, não acho que o caminho seja bloquear, mas talvez o que a gente possa estabelecer são custos diferenciados, né, para o acesso. No caso de empresas nacionais, talvez poderia ser gratuito e empresas estrangeiras teriam que pagar pelo acesso a esses dados. Mas aqui estou só brainstormando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que analisar muito caso a caso, né? Quando a gente estiver trabalhando nesses elementos, né, de dados abertos, ou que eu acho que dados abertos é mais difícil, mas dados eventualmente restritos, mas que a gente tenha esse potencial de anonimizar, enfim, de usar para pesquisa, essas coisas, aí a gente pode ser que faça sentido a gente criar regimes diferenciados, sim. Aí eu queria falar um pouco sobre o que o Marcelo falou. Marcelo, assim, eu estou muito de acordo com essa questão do custo regulatório, e eu acho que o nosso objetivo, principalmente do ponto de vista do que estiver em lei, é a gente escrever algo que seja, assim, eu não vou dizer que seria principiológico, porque principiológico às vezes acaba ficando inócuo, né? Mas que seria, assim, um degrauzinho depois do principiológico, no sentido de que você vai ter ali um nível mínimo de enforcement do que você precisa eventualmente colocar enforcement em lei, mas com uma redação que dê bastante margem, especialmente para a gente adaptar isso via regulamento à evolução tecnológica. Porque senão a gente corre um risco muito grande, né, de escrever um negócio na lei que depois de 2, 3 anos ficou obsoleto e aí a gente não consegue mudar a lei porque, enfim, é muito complicado mudar. Então, claramente a nossa visão é a gente tentar, seja lá o que a gente for colocar em lei, a gente ser enxuto, né? E a gente evitar estabelecer coisas que a gente vai ter dificuldade depois de alterar em face a mudanças de cenário. A questão de acesso a dados de governo é também uma preocupação nossa. Eu estava trabalhando no MGI antes de ir para o MDIC. Inclusive, estava trabalhando nessa área e a gente sabe que os ministérios, eles... enfim, o governo ele não é uma coisa só, né? Então, cada ministério ele tem uma visão completamente diferente de como ele lida com esse assunto. Eu acho que uma maneira proativa da gente tentar avançar nessa questão é a gente trabalhar mais com o ecossistema para o ecossistema sinalizar para a gente em quais situações está havendo dificuldade no acesso aos dados. Por que eu digo isso? Porque isso seria um subsídio importante para a gente levar para o Ministério da Gestão bater na porta desses ministérios e falar: olha, você tem aí um conjunto de dados que é muito relevante, que podia estar ajudando aí no setor privado para, enfim, geração aí de negócios e melhoria na prestação de serviços. E quais são as razões que você não está compartilhando, né? Infelizmente, alguns órgãos
eles têm se arvorado numa visão muito, vamos dizer assim, conservadora da LGPD para dizer, não, eu não posso compartilhar porque a LGPD não deixa. Mas isso é uma visão, obviamente, eu diria quase precipitada, né? Em termos de interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela claramente permite esse compartilhamento, mas aí a gente vai ter que gastar saliva com esses órgãos, mas aí, de novo, a gente precisa priorizar. Então, a gente precisa de uma sinalização do ecossistema dizendo, olha, esses dados a gente precisa, esses dados aqui são muito importantes, esses dados são algo importantes para a gente levar isso para o MGI e falar, gente, né, vamos conversar com esses ministérios e ver o que dá para fazer, tentar montar cronogramas aí. Já existe, o MGI desenvolveu uma solução técnica que permite o compartilhamento de dados protegidos com o consentimento do cidadão. E eles estão com uma dificuldade de achar ministérios para ser como se fosse projetos piloto dessa solução, né? Então eu acho que tem que inverter talvez o processo. E aí o setor privado trazer, olha, esses dados aqui são os dados que eu preciso. E aí o MGI vai lá e bate na porta desse ministério e fala, bom, vamos tentar construir isso todo mundo junto agora? E a gente do lado do MDIC tem todo o interesse em, de alguma maneira, ajudar nessa articulação. Mas eu acho que isso poderia ser uma maneira pragmática da gente avançar nessa questão. E aí, por último, na questão do marco ético, eu acho que faz todo sentido, e inclusive a gente sabe que uma das razões que possivelmente a economia de dados não roda ainda é porque as empresas têm esse receio, né, de que isso possa causar problemas aí do ponto de vista de compliance, enfim. E eu acho que a gente trazer essa temática da economia de dados e uma política na mesa, eu acho que pode ser importante para dar esse conforto. Não é nem uma segurança jurídica nesse caso, porque acho que a gente nem precisa mudar a lei. Eu acho que é mais assim um esclarecimento mesmo de dizer o que dá, o que não dá para fazer, né? E isso já vai ajudar a fazer esse processo de desenvolvimento da economia de dados rodar num nível melhor do que ele está rodando hoje. E aí, em relação ao que o Paulo falou, aceitamos de ótimo grado, né, a proposta do think tank, e a gente pode ter uma conversa posterior aí para avaliar quais temas, inclusive, seriam de interesse mútuo aí para a gente estudar nessa temática de economia de dados. Eu tenho algumas ideias aqui na cabeça, mas seria interessante ouvir também de vocês. Vocês também podem fazer propostas para a gente do ponto de vista do que vocês achariam interessante, até no contexto aí, né, do benefício dos próprios associados, estudar e trazer subsídios para a gente. E o caso da Estônia é um caso que realmente a gente olha com bastante carinho, digamos assim. E aí a gente tem que separar, né? Por isso que esse debate é complexo, porque o debate ele tem uma discussão regulatória, tem uma discussão de governança e tem uma discussão de solução técnica, né? E aí a gente tem que estar olhando para essas três coisas ao mesmo tempo, porque esses três elementos são fundamentais para a economia de dados rodar, né? E a Estônia, ela tem trazido contribuições muito interessantes do ponto de vista de soluções técnicas. E aí a gente vai ter que avaliar como que a gente incorpora isso no cenário brasileiro, né? Então, bom, eu acho que era isso, né? Jamile, se você quiser, eu estou vendo que tem duas questões no chat, eu até já posso responder, e aí depois a gente passa para as mãos que estão levantadas, né? Tem a questão do Odair Souza, que como está no Brasil o uso de Open Finance, eu acho muito bom, Odair, você ter trazido o Open Finance, porque o Open Finance ele é claramente um exemplo de um espaço de dados, né? Ele é um espaço de dados, antes da gente chamar isso de espaço de dados, ele já era um espaço de dados. Por quê? Porque é um setor, que é o setor financeiro, em que os atores do setor, com o apoio do regulador, né, que é o Banco Central, eles criaram um modelo de governança e criaram uma solução tecnológica que viabiliza o compartilhamento de dados dentro desse setor com um interesse mútuo, né? Porque aí o que acontece? Uma instituição financeira, ela às vezes ela até nem queria compartilhar, mas ela sabe que para ela ter acesso aos dados dos outros, ela tem que compartilhar também. Então estabeleceu-se um interesse mútuo que viabilizou
um modelo de governança e a construção de toda uma solução técnica para fazer esse compartilhamento de dados do setor financeiro. Então, para a gente, o Open Finance é um benchmark do que a gente deveria fazer para outros setores. Então, da mesma maneira que a gente teve esse sucesso no Open Finance, a gente precisa construir soluções parecidas para a indústria, para a saúde, para outros mercados que poderiam se beneficiar, né, desses modelos de compartilhamentos conforme eles foram construídos para o Open Finance. Então, a gente poderia resumir isso, que quando a nossa discussão de data spaces é aplicar o modelo do Open Finance para outros setores. Seria uma maneira da gente resumir essa discussão. Bom, tem algumas perguntas no chat, mas como tem mãos levantadas, acho que a gente podia passar para o pessoal que levantou a mão e voltar para o chat depois. Pode ser, Jamile? Pode, fica à vontade. Tá, quem que está na ordem aí? Aqui está como Yara, mas você quer se identificar? Acho que a Kátia levantou primeiro. Ah, tá, não está aparecendo para mim a Kátia. Tá. Bom dia, vocês me ouvem? Sim? Muito obrigada, Marcos. Parabéns pela iniciativa, né? Realmente é algo que não dá para a gente ficar para trás, né? Então, às vezes a gente esbarra em muita burocracia e muita falta de convergência ali dos interesses e muitas vezes o Brasil fica realmente, né, perde o time. Eu sou pesquisadora da ABS, na área de proteção de dados, e o meu intuito aqui de contribuir seria apresentar, por exemplo, algumas ferramentas trazidas pela própria LGPD que daria para já viabilizar esse compartilhamento de dados entre os países. Por exemplo, as decisões de adequação seria um caminho para que o Brasil reconhecesse outros países também que tivessem o mesmo nível de proteção, de salvaguardas como a LGPD no Brasil. E isso, no Brasil, não tem nenhum país ainda considerado adequado, mas eu creio que seria uma via para que haja essa transferência, esse fluxo, esse comércio com outros países. Facilitaria, mas existe um trâmite muito burocrático para aprovação, não tem prazo, então o Brasil agora está num processo de reconhecimento com a União Europeia, provavelmente. Existe uma burocracia muito são perguntas de direitos, se existe uma legislação de proteção. Eu falo com relação específica à proteção de dados, não com dados não pessoais. Uma via seria por essa questão de decisão de adequação. A outra seria com relação existe recentemente, em agosto, foi publicado a Resolução 19, que fala de transferência internacional de dados. E tem as cláusulas contratuais padrão, um modelo, são cláusulas rígidas, não tem muita margem para flexibilizações ali, são 24 cláusulas, né, nesse contrato, que também poderia ser, já iniciar, né, essa interoperabilidade com outros países. E caso não haja essa possibilidade de usar as cláusulas contratuais padrão, existem também as cláusulas contratuais específicas e as normas corporativas globais. Aí, no caso, são outras opções que poderiam já fomentar. Agora, com relação ao compartilhamento de dados pelos ministérios, realmente existe um temor, né, um medo. Muitas vezes é possível haver esse compartilhamento, mas eu observo que há um desconhecimento da própria lei de que é possível, inclusive, o uso secundário de dados. Você pode. Aí tem alguns pequenos detalhes que a LGPD traz. Olha, você pode fazer também a transferência do banco de dados, compartilhar o banco de dados do governo com a iniciativa privada. Existe essa possibilidade também na lei. E às vezes as pessoas têm muito medo de fazer esse compartilhamento. Recentemente, eu estava conversando com a encarregada do Ministério da Saúde e falei com ela que seria muito pertinente que o Ministério da Saúde compartilhasse os dados, logicamente, respeitando a própria LGPD, com essas entidades privadas, como o plano de saúde, tudo. E aí ela falou, mas não pode, não pode. Aí eu mostrei, existe esse dispositivo que você pode fazer. Então, eu acho que falta muito, que há muito conhecimento acerca da própria LGPD e das possibilidades que há para que haja esse compartilhamento de dados entre os ministérios e o setor privado, para fomentar essa economia de dados. Muito obrigada.
Não, perfeito, Kátia. E esse último ponto que você trouxe, eu concordo que é um ponto fundamental. Existe muito desconhecimento dos órgãos, insegurança. Agora, eu acho que se a gente adotar essa abordagem mais pragmática de trabalhar em exemplos concretos, e a gente precisa de casos de sucesso, especialmente nessa temática, com compartilhamento de dados de governo, se a gente tiver 2, 3 órgãos que estão fazendo isso e isso traz resultados positivos, né, que se enxerga, né, esses resultados do ponto de vista de serviços de melhor qualidade para a população, etc., aí você vai diminuir muito essa resistência, porque outros atores vão ver, não, não, se aquele ministério fez, eu posso fazer também. Então, eu acho que a gente construir esses trophy cases é muito importante no sentido da gente aumentar essa disponibilidade dos dados do governo. Eu queria aqui, então, agora responder aqui no chat, a Natália, ela trouxe um exemplo que eu acho excelente, inclusive, que é algo que a gente tem conversado internamente, que é o caso de compras públicas. Compras públicas é uma temática que cai como uma luva para esse modelo de espaço de dados, que significa o quê? Você criar um protocolo, né, e um modelo de governança que todos os atores que trabalham com compras públicas tenham condição de compartilhar dados de uma maneira padronizada em todas as esferas e que esses dados já automaticamente fiquem abertos e machine readable e assim por diante, né? Hoje existe um trabalho sendo feito de criar, né, o portal de compras públicas, enfim. Mas eu acho que a gente tem que dar um próximo passo, que é ter esse olhar, vamos dizer assim, de espaço de dados, esse olhar de você ter uma infraestrutura de compartilhamento, porque isso seria fantástico do potencial de economia, né? Que você ia ter qualquer município conseguindo acessar com muita facilidade as informações de licitações de todos os municípios, informações de fornecedores, as empresas que quiserem entrar nesse mercado ter uma facilidade de ver, tá, mas se eu vou vender meu produto, quanto que ele está sendo pago nas licitações nos diferentes municípios. Então, a possibilidade de soluções de IA, né, de algoritmos que você treine em cima dessas informações para gerar modelos de negócio. Então, dentro do governo tem vários potenciais espaços de dados, digamos assim, em que você criar esses padrões e facilitar essa comunicação de informações seria excelente para todo mundo no ecossistema, tanto para o próprio governo, como para as empresas que vendem para o governo, como para os pesquisadores. Então, não estou dizendo que é fácil. Imagina, você construir um padrão que vai ser adotado aí por 5.580 municípios, 27 estados, enfim. Mas a beleza de você construir um padrão é que, uma vez construído, é muito mais fácil você implementar, e inclusive porque ele pode ser uma ferramenta para estimular de novo o ecossistema de economia digital. Porque aí, quando você tem um padrão, você pode ter startups desenvolvendo ferramentas que trabalham nesse padrão, que vão ser contratadas pelos municípios, pelos estados e assim por diante. Então, eu acho que esse exemplo de contratações públicas é um exemplo sensacional para se trabalhar nesse conceito de espaço de dados, de compartilhar. E assim, é um exemplo claro de como a economia de dados, ela pode ter esse impacto de eficiência, de ganho de produtividade, mas principalmente também de estímulo ao ecossistema, né? E aí a questão ambiental, eu mencionei, eu acho que é uma questão que urgentemente precisa, né, a gente construir ferramentas para... E aí, de novo, a beleza desse modelo, quando a gente fala de espaço de dados, é que no passado a tendência é, quando você tinha esse problema, a gente tem que ter dados das queimadas, alguém ia falar, vamos montar um banco de dados centralizado, contratar aí uma empresa que vai gastar milhões para fazer um banco centralizado, e aquele negócio fica, e você fica ali, né? Anos tentando montar aquele negócio, você gasta uma montanha de dinheiro e não sai do papel no final das contas. Eu acho que o modelo de espaço de dados é o modelo mais flexível, porque você não fica com essa ideia de centralizar tudo. Você vai criar ferramentas para que os dados continuem onde eles estão,
mas que a gente tenha uma facilidade de agregar esses dados conforme necessário. Então, eu acho que é muito bem-vindo a gente ter esse olhar, né, para essas questões ambientais, né? E teve um exemplo que me deram recentemente que é de logística, mas acaba dialogando com isso porque diminui o impacto de carbono, que é o exemplo de filas em portos. Por que que a gente não cria uma ferramenta de compartilhamento de dados que todas as transportadoras informem? Mas aí por isso que a questão da confiança é fundamental, porque a transportadora ela não quer falar quantos caminhões ela está rodando na estrada, porque isso é uma informação crítica para ela. Então ela tem que ter um ator em quem ela tenha confiança para que ela suba essa informação fique anonimizada e você tem um ator central ali que consiga dizer, olha, tem 500 caminhões indo para Santos e tem 600 caminhões indo para Itajaí. Então, o próximo caminhão que eu for pôr na estrada para levar soja, eu vou mandar ele para Santos, porque Santos a fila vai estar menor do que Itajaí. Então, isso é um exemplo claro de como um setor de logística pode compartilhar dados. Agora, você tem que criar uma estrutura de governança, de confiança. Por quê? Porque eu não quero que o meu coleguinha saiba quantos caminhões eu pus na estrada. Então, eu tenho que ter algum ator de confiança que eu compartilhe essa informação que vai gerar um bem comum para todas as empresas que fizerem parte dessa infraestrutura. E eu estou dando um exemplo aqui que é interessante porque não tem nada a ver com dado pessoal. Então não tem problema com LGPD, não tem problema com nada. Agora, tem que criar condições aí para que os atores se coordenem para fazer isso. Então, é o desafio desse tipo de solução de compartilhamento de dados, né? Bom, eu acho que... Tá, compras públicas, tal. Paulo, então devolvo agora para você que está com a mão levantada. Obrigado. Eu tenho um caso de sucesso que eu posso comentar. Eu trabalho na área de identificação digital. Eu tenho uma autoridade certificadora, a Digiforte, que emite ECNPJ, ECPF, etc., na norma do ICP Brasil. O Documento Nacional de Identidade, a nova Carteira de Identidade Integrada, ela é uma melhoria muito grande no processo de identificação. O problema de fraude que a gente encontra de uma pessoa tentando se passar pela outra, normalmente é baseado na carteira de identidade estadual, emitido pelos institutos de identificação, as polícias, que são todos os estados, cada um tem uma, e é fácil de falsificar, e a gente não tem o agente de registro na hora de emitir identidade, o certificado digital, ele vai olhar, vai tentar descobrir pela assinatura do diretor na época, etc., mas, no fundo, é difícil a gente, se chegar um fraudador com uma qualidade boa, é capaz de passar. Não estou dando ideia para ninguém aqui, não, fazer fraude, não, mas eu estou dizendo que é mais frágil, né? Por isso que se prefere sempre a Carteira Nacional de Habilitação, mas nem todos são motoristas, né? Com esta carteira nova de identidade, nós temos um nível de segurança muito maior. E eu vi que isso demorou muito para sair, porque as polícias, os institutos de identificação se julgam dono dos dados. A reação foi muito grande. Eles não querem ter um banco público, eles são dono lá do estado dele, daquelas identificações. É a perda de poder. É um processo político que nós vamos lidar com quem quiser abrir dados ou integrar dados. Apenas citando um exemplo. Obrigado. Paulo, você tem absolutamente toda a razão. A gente sabe que, infelizmente, às vezes a burocracia ela não age muito racionalmente, digamos assim, né? E da mesma maneira que às vezes as empresas elas podem ter um comportamento quase predatório em relação aos dados, isso pode acontecer dentro de governo também. Agora, a gente tem que resolver isso com muita articulação, com muita conversa. De novo, o ecossistema é fundamental para apontar para a gente o que, que é mais importante, onde que o calo está apertando, enfim. Porque como essas negociações políticas elas têm um custo, né, a gente não consegue disparar esse tipo de conversa com todo mundo ao mesmo tempo. Então eu acho que, e até lendo, né, alguns comentários aqui que o pessoal está falando, de pegar esses feedbacks, enfim. É muito importante para a gente priorizar essas coisas, né? Eu vi um comentário aqui do Odair, eu acho que em relação aos dados de governo, né?
Eu acho que a gente parte da premissa que, especialmente dados pessoais, eles devem ser compartilhados somente com consentimento. Então, essa solução que foi desenvolvida pelo próprio MGI, ela viabiliza exatamente isso, para que o compartilhamento dos dados ocorra com o consentimento, quando for do governo para o setor privado, que dentro do governo, a LGPD é uma das hipóteses de tratamento lá que não precisa de consentimento. Tem lá, sei lá, 11, 12 hipóteses de tratamento, o consentimento é apenas uma delas. Mas, de acordo com o artigo lá 26, 27, o compartilhamento do governo para o setor privado, ele demanda consentimento, salvo algumas exceções, enfim. Mas a gente já tem uma solução técnica para isso desenvolvida pelo MGI. Então, eu acho que isso está bem coberto, vamos dizer assim, né? De que o cidadão não vai ter seus dados pessoais compartilhados pelo governo de uma maneira indiscriminada. Acho que a Wanda levantou a mão. Oi, Marcos, bom dia. Eu tenho dois pontos. Um é um exemplo que a gente começou a fazer ah, antes da pandemia, por iniciativa do ministro da Ciência e Tecnologia, que nos pediu que criássemos uma plataforma de troca de informações exatamente para o transporte de carga, né? E isso nós começamos a fazer com vários setores. Depois a pandemia atrapalhou, claro, porque ela tem muito de tecnologia, porque você precisa identificar quem está chegando, quem está no caminho do aeroporto, do porto, etc. Mas houve uma adesão muito grande das secretarias de Fazenda para controlar o fluxo de ICM para os caminhões não pararem, porque os caminhões parando nos postos, nas estradas, não só atrasa, como tem um custo adicional, como também são objeto de roubo, de ataques, etc. A mesma forma, o Porto de Paranaguá se mostrou muito interessante, inclusive até o Paraguai se interessou pela conversa. Eu não vou me estender aqui, mas depois eu posso trocar mais informações com você sobre o que esse conceito, essa ideia, esse projeto, que eu acho que pode ser uma coisa muito interessante de colocar todos esses atores funcionando. O próprio grupo de secretários de Fazenda dos estados faz parte desse grupo de trabalho. Enfim, eu acho que vale a pena depois compartilhar com você mais informações. O outro ponto eu acho que é mais objetivo, né? Eu acho que a gente talvez devesse criar uma série de pequenas questões para serem endereçadas aos nossos associados, para criar um pacote de informações, de sugestões mais abertas para que vocês possam ter um survey que que a ABS possa fazer junto a seus associados com alguns pontos de perguntas de interesse, pode ser de várias, digamos, abordagens, podem ser legislativas, podem ser simplesmente técnicas, por exemplo, quais são os pontos críticos, quais são os princípios que deveriam estar sendo levantados, enfim, perguntas bem objetivas, porque isso criaria, na verdade, um banco de dados para vocês analisar e tomarem conta. Depois a IA pode analisar isso com muita facilidade e criar uma sugestão mais consolidada para vocês aí poderem trabalhar com mais facilidade. Eram só essas duas sugestões. Obrigada. Pessoal, a gente está chegando no nossa hora de Né? término, né? Eu vou pedir para o Marcos e quem quiser, fique à vontade para dar a sua palavra final, para a gente encerrar a nossa reunião. E aí, quem quiser sugerir, né, alguma
quiser realmente dar alguma sugestão, a gente encaminha. O Marcos colocou aqui no chat os e-mails, né? Mas se quiserem passar para a ABS e a ABS encaminhar, a gente também está à disposição de vocês, tá bom? Marcos, quer dar a tua palavra final? Marcelo, fique à vontade. Bom, Paulo, novamente agradecer, só reagindo à Wanda, por favor, se tiver material sobre essa iniciativa dos transportes, pode encaminhar por e-mail para a gente, porque a gente entende que o setor de logística é um setor que tem um potencial enorme desse tipo de solução e seria interessante a gente entender o que já existe, o que já está rodando e como que a gente pode contribuir para a gente ter mais dados sobre essa solução. Eu vou deixar o e-mail do departamento aqui, até essa última pergunta que veio da solução do MGI, se vocês me mandarem um e-mail, aí eu posso encaminhar o contato da pessoa que cuida desse assunto lá no MGI para dar mais subsídios. E agradeço bastante aí a disponibilidade de tempo de vocês e ao convite, e reforço que estamos aí absolutamente à disposição para o debate. Eu acho que quando a gente mandou o e-mail original para a ABS, já tinha uma lista de perguntas, num nível mais alto, mas já tinha uma lista de perguntas lá, que eu sugiro que essa lista de perguntas pode ser encaminhada para os associados também. A gente vai fazer, como eu mencionei, uma tomada de subsídios, que a gente deve lançar nesse ano ainda, mas todo o feedback que a gente tiver antes disso, inclusive casos de sucesso, preocupações e assim por diante, será tudo muito bem-vindo e, novamente, muito obrigado a todos e até a próxima. obrigada a você. Marcelo, quer falar mais um pouco? Tranquilo? Então, gente, obrigada, a gente está à disposição. Mas, quer falar, Paulo, por favor? Tem um aspecto de que eu estava até vendo aqui alguns comentários que apareceram, tem os aspectos da, da fragilidade do cidadão perante a órgãos e entidades e empresas. Ele é hipossuficiente para definir que dados ele vai compartilhar. Imagina, por exemplo, no caso de saúde, uma seguradora solicitando obrigatoriamente acesso a todo o prontuário eletrônico de um determinado cidadão para ele fazer um seguro de vida ou um seguro saúde. Eu acho que, nesse aspecto, é interessante ficar como sugestão, o governo talvez tenha que limitar o que pode ser pedido. E outra coisa, Jamile, eu acho que talvez fosse interessante a gente ver como a gente pode ajudar o Marco de uma forma mais perene, colocando pessoas que façam sentidos para o Ministério, trabalhando mais direto junto a ele, no sentido de apoiar. Eu estou à Obrigado. disposição, Marcelo também, acho que a gente está com um time bom para isso e a gente está à disposição no Ministério. Obrigada. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a participação de todos e a gente está à disposição para quem quiser contribuir. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente.